pai que vem traçado, escrito no DNA, na genética. Tem outros que acham a gente pelo meio do caminho. A vida se encarrega de mostrar. O Amoroso é atleta de futebol. Toda a formação dele foi aqui no Cuca da Barra do Ceará. Foi aqui também que ele ganhou um novo pai, o Ricardo. O professor de futsal tem sido uma referência para a vida do rapaz desde os 16 anos. Ele é um excelente professor, entendeu? Excelente pai. Coisa que ele ensina dentro de casa, ele ensina a gente aqui também. Creio que hoje em dia, há 16 anos atrás, né, que eu entrei no Cuca, hoje em dia ele vai me ensinando muitas coisas. Ser um filho melhor, ser um trabalhador melhor, até quando eu for pai, ser um pai melhor. Ele ensina não só coisas dentro de quadro, que ele é um professor de futsal, mas sim como a gente vai viver fora isso. O percurso do Amoroso não foi dos mais fáceis. Morador da Barra do Ceará, ele e a família já passaram por grandes dificuldades. O Ricardo sempre encontrou uma forma de acompanhar de perto a vida dos alunos. E mais uma vez, cuidou do Amoroso. A gente estava passando necessidade dentro de casa, sabe? E não tinha como... Meu pai, ele não tinha essa condição de dar dinheiro pra gente. Daí que conversei com o Ricardo ajudou a gente dentro de casa. Minha mãe, ele conheceu minha mãe, conversou muito com a minha mãe. O reconhecimento do filho atleta chega de forma especial, inunda os olhos e o coração. Outro jovem que já estava aqui comigo tinha me contado a história dele e tinha me falado que ele estava passando essas dificuldades, né? E como a gente não tem só o que falar, tem que agir, né? Eu me vi com a responsabilidade e o dever de agir. Que eu vejo que a gente dando amor, dando algo a mais para alguém, a gente vai receber em dobro, em triplo, porque o nosso pai está vendo tudo que a gente faz. E eu faço isso por amor. Antes de ser pai de muitos, Ricardo também ganhou um exemplo, um direcionamento na vida. Com um professor de educação física, na época da escola, ele aprendeu a importância do acolhimento. Quando eu estudava, eu tive 2 professores de educação física, que também eram coordenadores de disciplinas, era no 7 de setembro. E um desses professores, eu não era muito fácil, eu era um pouco traquina, e esse professor, ele me chamava para a coordenação de disciplina e só não anotava minha agenda e mandava para casa para minha mãe. Ele me sentava e ia conversar comigo, ia ser meu amigo, ia mostrar o meu potencial, tentava sempre me aconselhar. E como eu não tinha assim um pai presente, eu via nele assim um pai. E ele foi uma das pessoas que me deu um incentivo para ser um educador físico e também seguir esse mesmo modelo dele, de ser um pai, de se preocupar com o ser humano. Ele foi um pai para mim. Um bom exemplo tem o poder de contagiar. Se Ricardo escolheu ser educador físico por causa de um professor, agora é a vez dele passar o legado. Vasni chegou ao Cuca com 14 anos. Hoje, aos 24, concilia a rotina de treinos com faculdade de educação física, estágio e família. Sempre tento me ocupar meu tempo e meu espaço, né? Eu não deixo aquele tempo de bobeira, né? Ele sempre fala isso, ó, pessoal, não fica o tempo de bobeira ocioso em casa, né? Então eu sempre tento ocupar com os meus estudos, né? O estágio ainda é um trabalho, então eu sempre ocupo o meu trabalho, né? E esse convívio social com pessoas que realmente te agreguem, né? Ele é uma pessoa que me agrega, entendeu? Uma coisa que eu preciso, chego lá, Ricardo, assim, tal, e é isso, a gente retribui de volta. Vasni também vem do entorno do Cuca Barra. Foram muitas escolhas certas até chegar à vida que tem hoje. A cada decisão, uma voz sempre vinha na mente. O conselho dele, eu tenho um conselho também dos meus pais dentro de casa, né? Então, é o que mais me fortalecia, né? São esses pilares que às vezes são construídos, né? A gente falta esse tipo de pessoas na vida da gente, né? E Ricardo fez muitos pontos pra gente. Pelo menos pra mim, sim, entendeu? Quando eu lembrava daqueles convites, vamos lá, aquela paradinha e tal, aí eu às vezes parece que eu escutava o Ricardo falando.
né? Ó, não vai por isso, não é legal, né? Mais na frente você se prejudica e tudo mais, né? E sempre deu certo, graças a Deus, até hoje, né? Na quadra do professor Ricardo, cabe todo mundo. Não tem muita margem para diagnóstico, preconceito, dificuldade. Tudo isso é contemplado e acolhido. O Jackson, por exemplo, precisou passar por uma cirurgia cerebral ainda na infância. Veio para cá com 14 anos. Há 10 está no coração do professor Ricardo. E aqui na quadra, ele é o assistente do técnico. Estou ajudando meu professor só. Como você está ajudando? Estou apitando aqui com ele. Ele me ajuda, me explica só para não ficar apitando. Ele me diz o que é que eu me fazer. A saúde de Jackson oscila. Há alguns anos ele precisou voltar para o hospital. O Ricardo esteve presente. No dia quando eu passei mal, estava no hospital, ele ligou para minha mãe preocupada comigo. Saiu de casa para ir para o hospital. Ligou para minha mãe perguntando por que eu não fui para o treino. Quando ele ligou, a minha mãe explicou, ele saiu de casa para ir da casa dele para ir para o hospital. Estava no hospital internado. São memórias que marcaram não apenas a vida do Jackson. O reconhecimento que o garoto tem pelo afeto desse paizão também impactam o educador. A história de que os jovens podem mudar o mundo, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Fazer com que eles acreditem nisso, que a gente pode viver num mundo melhor, que a gente pode viver num mundo de paz, sendo amigo, respeitando. E o esporte me auxilia nisso, né? Porque o esporte faz com que a gente respeite regras, que a gente seja cooperativo, que a gente seja amigo, sinta a dor do outro. Eu gosto de sempre ensinar isso para eles, de a gente sorrir junto, chorar junto e superar juntos. Na mesma semana do Dia dos Pais, Ricardo comemora 12 anos de Rede Cuca. Exemplo, mudança de vida, afeto, acolhimento.